Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do medo. O medo, ele é um sentimento perfeitamente normal e ele é um sentimento muito necessário para a nossa sobrevivência. O medo faz com que a gente se proteja e saia de perto daquelas coisas que a gente pode se machucar. Então, é muito comum que quando a gente tem algum medo, a gente tenha uma tendência à fuga ou evitação, né? Então, ou é ir para bem longe daquilo que dá medo, ou evitar aquilo que possa machucar a gente, que a gente tem medo. Então, o medo, ele é extremamente necessário, ele é natural, uma emoção natural pra gente. O problema é quando esse medo paralisa. Esse medo faz com que você não consiga fazer alguma coisa, muitas vezes simples, natural, que outras pessoas fazem numa boa, ou que te traga um enorme prejuízo de vida e que você não consiga fazer alguma coisa que você deseja, que você sonha. Por exemplo, o medo de dirigir, que é uma coisa que muitas pessoas têm necessidade, ou têm um desejo, ou precisam vencer esse medo para poder se sentirem melhor, autoestima melhor, se sentirem mais autoconfiantes. Então, o medo, quando ele paralisa e ele te impede de fazer alguma coisa que é necessária ou que você deseja, ele passa a ser um medo que precisa ser tratado. Mas como tratar o medo? A gente precisa fazer uma terapia, a gente precisa fazer um tratamento longo? Não necessariamente. O medo, ele pode ser tratado através de uma estratégia. Ah, mas aí eu preciso ter muita coragem? Não. Você precisa de uma estratégia que seja suave, gentil, mas constante. O que é esse suave e gentil? Que você vá se aproximando do seu objeto de medo ou da situação de medo que você tem medo de uma forma suave, ou seja, aos poucos, gentil, que não faça com que você tenha grandes traumas e grandes medos, que aí você vai travar de vez e não vai conseguir mais enfrentar aquilo, né? Então tem que ser suave e gentil com você, com os seus receios, tem que ser gradual e também precisa ser constante. Por quê? Um grande erro que as pessoas cometem é esperar ter coragem ou ter uma oportunidade para enfrentar o medo. E são duas coisas que não são legais. Primeiro, porque com o tempo o medo tende a aumentar, porque dentro da nossa cabeça a gente tende a fantasiar que aquilo é maior do que realmente é. Então, com o tempo, o seu medo aumenta, ele não diminui. E a segunda coisa, que é esperar uma oportunidade para você fazer, também não funciona, porque muitas vezes essa oportunidade pode vir de uma forma muito brusca e que você tem que enfrentar tudo de uma vez e que vai te causar um enorme sofrimento e talvez te faça ter um medo ainda maior, chegando até mesmo a um pânico, a uma fobia. Então, a gente precisa ter um enfrentamento constante, no sentido de ter um passo a passo muito claro, com metas, com resultados, para que você vá enfrentando até o fim. Se você ficar esperando a coragem, a oportunidade, um dia melhor, você nunca vai enfrentar. Isso também é uma coisa muito importante do medo. A técnica de melhor exposição é essa: suave, gentil e constante. Todos os estudos mundiais mostram isso e na psicologia, na clínica, é o que a gente usa e é o maior sucesso. Essa técnica já fez mais de 800 pacientes meus vencerem os seus medos. E eu também. Eu tive muito medo de dirigir, muito medo, pavor, mal conseguia sentar no carro para dirigir. E era um grande sonho meu tirar a minha carta, dirigir para todos os lados aí. Depois de eu ter batido o carro dos meus pais, eu peguei esse pânico aí de dirigir e infelizmente não conseguia mais. Eu tentei diversas formas. Eu tentei escola para habilitados, eu tentei com amigos, eu tentei sozinha, eu tentei com terapia, eu tentei um monte de coisas, mas o que me levou ao sucesso, porque hoje eu dirijo para qualquer lado, sem medo, estrada, o que vocês puderem imaginar eu faço hoje, sem nenhum receio e modesta parte sou uma boa motorista. O que me fez vencer esse medo foi exatamente essa estratégia, essa técnica que eu quero passar para vocês.
Eu fui gradualmente enfrentando o meu medo de uma forma segura, de uma forma onde eu conseguia enfrentar. Conforme eu ia enfrentando, eu ia lá marcando, eu ia me recompensando, me encorajando, até que chegou uma hora que parecia um passe de mágica, mas eu estava dirigindo para todos os lados. Um pouquinho de medo, mas indo, e até que chegou uma hora como hoje que eu não tenho medo nenhum. Para mim é uma coisa perfeitamente natural. E como que eu alcancei isso? Com essa técnica, a técnica da exposição gradual, gentil e constante. Essa técnica ela é tão maravilhosa que eu já consegui resultados para as pessoas que tiveram pânico e não conseguiam sair de casa. Hoje estão aí para baixo, para cima numa boa. Medo de agulha, medo de injeção, medo de dirigir, medo de ficar sozinha, o medo constante de lugares fechados, lugares com muita gente, medo de passar mal. Todos os medos que você puder imaginar aí, dá pra gente enfrentar com essa técnica. E mais do que isso, além de não ser uma coisa difícil, é uma coisa bastante prazerosa, a autoestima aumenta e é divertido, porque você vai subindo degraus e você vai se recompensando e aquilo é divertido, é como se fosse um jogo. Então é uma técnica espetacular que todas as pessoas merecem conhecer e superar os seus medos, porque é perfeitamente possível superar um medo sem sofrimento e sem anos de terapia. Quer conhecer essa técnica? Eu apresento essa técnica aqui para vocês. Corre, vem conhecer, vocês vão gostar muito. E o mais legal de tudo isso é que além das aulas gravadas e de um roteiro, um checklist prontinho só para você preencher e no final você tem todo o seu plano de enfrentamento, você tem o meu suporte. Tudo que você precisar, pode me chamar e eu vou te ajudar a fazer todo o seu enfrentamento te acompanhando. Além disso, a gente tem os modelos prontos para você se inspirar aí, que eu fiz direto para os meus pacientes. Modelos prontinhos só para você adaptar para você e começar. Vem para essa legião de pessoas que estão enfrentando os seus medos e sendo grandes vitoriosos da sua vida, donos novamente da sua vida, sem medo nenhum de ser mandado embora porque não consegue fazer as coisas, de ser depreciado pelas pessoas, de ter que ficar dependendo das pessoas, de se sentir desvalorizado. Vem comigo que você vai conseguir. Clica aqui e descubra mais.